Boa tarde, sublimes deuses. Boa noite, gente. Eu falei boa tarde. Boa noite. Como é que vocês estão? Boa noite. Estamos nós aqui hoje no nosso terceiro dia. Maíra, seja bem-vinda, querida. Boa noite. Vitória, boa noite. Boa noite, meninas lindas, sublimes deusas. Como é que vocês estão, meninas? Boa noite. Coisa boa. Tô bem também, Maíra. Nas correrias de sempre, né? Nas correrias de sempre. Hoje eu tava aqui, passei o dia hoje, eu trabalhei bastante hoje. E hoje eu conversei muito com os meus mentores, perguntando a eles como é que a gente ia conduzir essa jornada de 33 dias saindo da Matrix. Perguntando para eles, oi Elizabeth, seja bem-vinda. Perguntando para eles, boa noite Elizabeth, que bom que você está aqui. E eu perguntando para os mentores hoje, como é que eu ia conduzir essa jornada de 33 dias saindo da Matrix. E demonstrei para eles uma certa insegurança. Eu estou sendo sincera com vocês, tá? Eu sou muito sincera sempre. Perguntando se eu teria condições de conduzir essa jornada que eu acho de uma responsabilidade muito grande. Oi, Fernanda, seja muito bem-vinda. Por que é que eu acho uma responsabilidade tão grande? Porque eu estou, nesse momento, fazendo com que vocês enxerguem coisas que grande parte da humanidade não está enxergando. E eu me senti insegura sobre isso. E eu perguntei para eles como é que eu ia conduzir essa jornada de 33 dias com vocês. Se eu teria condições de levar adiante essa jornada. E foi muito interessante que vieram 3 irmãos para mim. Um não era um irmão galáctico. Oi, Brenda, seja bem-vinda, querida. Boa noite, Brenda. Um não era um irmão galáctico, era um irmão em forma humana, e os outros 2 eram irmãos galácticos. E vieram os 3, e eles me olharam e disseram, e riram para mim. Não dessa forma como eu estou rindo, mas eles riram assim, como se dissesse assim, você vai conduzir super bem essa jornada. E eu olhei novamente para eles e disse, será que eu vou conseguir passar o que precisa ser passado? E eles disseram mais uma vez, eles são maravilhosos, não se preocupe com nada, vai dar tudo certo, tá tudo certo. Você vai conduzir super bem isso tudo. E eu fiquei assim, me conforta muito, porque as informações que eu estou passando para vocês nessa jornada é diferente da jornada do Eu Sou. A jornada do Eu Sou era vocês com o seu eu interno, com parte de vocês mesmos, né? Isso, Vitória, isso mesmo. Obrigada, Elizabeth. Mas essa jornada aqui, saindo da Matrix, a gente toca em assuntos que mexem com grandes poderes mundiais, né? E não só mundiais, poderes também daqui, né, próximo a gente. E eu me senti insegura para falar sobre isso com vocês, mas eles me asseguram sempre com muita veemência de que eu não devo me preocupar com nada disso. Que vai dar tudo certo, que já deu tudo certo, que está tudo bem. Então eles me acalmam nesse momento e eu fico muito feliz. Porque hoje, como humana, né, que eu estou, Sinara, né, nessa carne, né, a gente sente as sensações normais, né, de estar nessa condição, e é normal isso. Muito normal. Laísa, seja bem-vinda, querida. Eu quero perguntar uma coisa para vocês, pessoal. Como é que está sendo essa... A gente só fez 2 dias, hoje é o nosso terceiro dia, né? Como é que está sendo para vocês participar dessa jornada de saindo da Matrix?
qual é a diferença? Porque a primeira jornada da gente foi voltada para a questão da limpeza, né, do Arcanjo Miguel. Oi, Renato, seja bem-vindo, querido. Boa noite. Seja bem-vindo. Como é para vocês participarem dessa jornada aqui, onde a gente tem esse olhar real sobre a vida, né? Sobre a vida na Terra, a realidade do jeito que ela é. Como é para vocês isso? Qual está sendo a diferença dessa jornada para as demais jornadas que vocês fizeram? Me conte, porque assim, eu já tenho visto algumas pessoas. A Elizabeth disse: estou sentindo muita conexão. Que bom, Elizabeth, que coisa boa. Algumas pessoas, gratidão, Asta, muito obrigada. Eu obtive agora uma comunicação do Comando Asha, eles estão presentes já aqui, né? Já se fizeram presentes, já se ancoraram aqui comigo, conosco, né? E as famílias galácticas de vocês que estão aqui na live e daqueles que ainda vão chegar, tá? Também já se fazem presente aí na residência de cada um de vocês. E talvez vocês sintam isso, a presença deles, a presença da família galáctica, vocês sentem de forma diferente da presença de qualquer entidade espiritual, tá? Oi, Pri, seja bem-vinda, querida, boa noite. Boa noite, meu bem. A presença é diferente, vocês sentem de forma diferente, tá? A depender de qual seja a origem de vocês. Mas eu quero que vocês contem para mim como é que está sendo essa experiência. Muitas pessoas que participaram da conexão do Eu Sou já têm me relatado que já têm manifestado algumas coisas desde que terminou a jornada do Eu Sou. Para alguns é mais rápido, né? Para outros vai demorar mais um pouco, né? Lembra da história do Zenão, né? Do efeito Zenão. Esse efeito Zenão, ele é real, né? E a gente já falou sobre isso aqui. Nunca duvidar, jamais, sempre acreditar e soltar. Apenas isso. Entregar e soltar. Então, quem faz isso vai para frente e com certeza absoluta essa manifestação acontece. Isso é fato, né? O professor Hélio Couto, lá vai eu tocar na tecla do professor Hélio Couto. Oi, Edith, minha prima querida, seja bem-vinda. Quanto tempo? Seja bem-vinda, prima. Então, o professor Hélio Couto, né, esse físico quântico maravilhoso, que eu acho que a maioria de vocês aqui já conhece o Hélio Couto, né, gente? Eu falo muito dele em todas as minhas lives. O Hélio Couto, ele é, assim, para mim, uma grande referência, né? Eu conheço muitas pessoas de vários lugares do Brasil que são... um beijo, querida! Que são discípulos do Hélio Couto e são pessoas, assim, com expansão consciencial fora do normal, né? São pessoas que já vivem realmente fora da caixinha, né? Eveline, seja bem-vinda, querida. Quanto tempo? Seja bem-vinda, boa noite. Então, eu sempre cito o Hélio Couto, porque o Hélio Couto, ele fala muito sobre isso, né? E nas palestras dele, ele sempre volta para essa questão da física quântica, da mecânica quântica, né? Mas a gente, quando interliga isso com outras questões, a gente vê como, quando a gente vai montando o quebra-cabeça, a gente vê como tudo é interligado, né? Como tudo está interligado. Então eu quero que vocês digam para mim, quem de vocês, o que é que vocês estão achando dessa jornada? Eu sei que a gente está bem no comecinho, mas a diferença dessa jornada para as demais jornadas que a gente já fez. Por quê? Nessa jornada a gente está fazendo uma sessão de Theta Healing quando a gente termina. E essa sessão de Theta Healing, ela foi pedida pelas famílias galácticas, né, que faz parte do Comando Asta, a família de vocês, a família de todos vocês que estão aqui, todos que estão chegando hoje ou vão chegar amanhã, ou que ou já chegaram desde o começo, o primeiro dia, todos vocês, a família de vocês galáctica já estão presentes, prontas, para quando vocês iniciarem o Theta Healing, eles vão ao encontro de vocês. Todos estão presentes. Alguns de vocês vão se lembrar do início ao fim do encontro, desse desdobramento que vocês fazem, quando vocês vão ao encontro deles nessas dimensões de esferas elevadas.
Outros não vão lembrar. Vai ser de forma inconsciente. Como um sonho, né? Vocês vão dormir. Mas, de fato, isso está sendo muito forte. Aqueles que se lembrarem de algum encontro que for significativo, eu vou dar uma dica para vocês. Anotem. Pega aquele caderninho. Eu acho que na primeira jornada eu dei uma dica desse caderninho. Eu fui na jornada passada, né? Não me lembro bem. Mas pega um caderninho, uma folha de papel e anota o sonho. Anota a projeção, o desdobramento que vocês fizeram. Conscientes ou não, se lembrarem, coloca no papel a data e o que vocês fizeram, como é que foi que aconteceu, como eram os irmãos que estavam presentes, como era a família galáctica de vocês. Tá? Vocês vão descrevendo para mim, para vocês mesmos, tá? Porque a gente, lá no final da jornada, a gente vai fazer uma espécie de comparativo, do início ao fim. Vai chegar um momento nessa jornada que vocês sozinhos, vocês vão se conectar com a família galáctica de vocês. E vocês vão chegar para mim para contar isso. Olha, Sinara, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu me conectei com a minha família felina, siriana. Eu tive um sonho que eu me conectei com os arcturianos. Ah, Sinara, eu estava meditando, de repente eu me conectei com o pessoal que é assim, assim, assado, o pessoal solar, né? É o povo solar. Eu me conectei com os Blue Avians, eu me conectei, e assim vai. Assim vai, vocês vão relatar para mim essas conexões. Isso é um assunto que quando a gente fala das famílias galácticas, que ainda é visto muito como um mito, né? As pessoas, em geral, não acreditam muito nisso. Como também duvidam muito da existência dos nossos irmãos que estão aqui, né? Nossos irmãos que já desencarnaram, né? Os nossos mentores e guias. Porque são pessoas, a maioria delas, que estão muito aterradas, né? Estão tão mergulhadas na Matrix, estão dormindo tanto, estão tão aterradas que elas não conseguem acreditar em algo que não são palpáveis para elas. Tudo que é intangível, elas não acreditam. Tudo que é invisível, que é energético, elas não acreditam. Quanto mais você falar sobre família galáctica, né? Extraterrestre. É um assunto que hoje a humanidade procura feito louco, né? Todo mundo procura, anda aí que quer ver vestígio, quer ver nave no céu, quer ver... Mas tem que estar nessa dimensão aqui, tem que se materializar, senão ninguém vai acreditar. Se não materializar, eles não acreditam. Mas quando eles querem, eles materializam-se. Eles vêm e materializam-se. Eles já vêm dando spoiler para várias pessoas, vários terráqueos, várias pessoas que estão encarnadas em terra. Assim como eles vêm dando muito alerta para vários comandantes de países, dizendo que essa revelação tem que ser feita de forma rápida. E eles não estão cumprindo com o combinado, né? Deixa eu ajeitar aqui esse áudio. Desse fone aqui. Vocês estão me ouvindo direitinho? Todo mundo me ouvindo bem aqui? Deixa eu ver o que foi que a Laís falou. Lembrei agora de um sonho que eu tive. Me lembro de ter visto ETs de cabeça verde e depois de um tempo ia para outro canto uns prateados. Mas não me recordo o que aconteceu. Me lembro de ter visto eles. Que coisa linda, Laís. Me diz uma coisa, isso foi antes ou depois da jornada? Que bom, obrigada, Brenda, pelo retorno. Obrigada, Fernanda e Vitória. Vocês, Laís, isso foi antes ou depois da jornada que você teve esse contato com os nossos irmãos galácticos? Me conte aqui, se foi antes ou depois. E quero que você me diga também a altura que eles tinham, esses irmãos verdinhos, de pele prateada, se eles eram altos ou pequenos. Me contem. Depois, foi quando eu dormi ontem.
Que bom, feliz pelo primeiro contato que você teve. Pois é, olha só, são assim. Agora vocês vão começar a ter os contatos com a família galáctica de vocês, tá? Eu estou perguntando suas características a Laís, porque eu posso dizer para ela que, de onde são esses irmãos e quem é essa família que a visitou, né? As naves dos nossos irmãos estão ancoradas em todos prateados mais altos e os verdes maior que eu, pouca coisa. Provavelmente, Laís, são andromedanos. São os irmãos de Andrômeda. Você está falando característica para mim de andromedanos, tá? Então, provavelmente, sua família deve ser de Andrômeda. É o que me vem, as características físicas são de andromedanos. Tá? Andrômeda é uma galáxia que trabalha muito com cura. Eles são muito evoluídos, são puro amor, muito amor. São muito amor. Na verdade, muitos dos nossos irmãos galácticos são muito amor, muito amor. Eu diria que os mais brabinhos que tem são os felinos, né? Os felinos, né? Os meus irmãos são os mais brabinhos. Eu me encaixo muito nessa característica dos felinos. Apesar de que eu mostro para vocês um lado muito pacífico durante as lives, e eu trabalho muito com esse lado vibracional e holístico, mas a minha origem é uma origem muito de guerreira, né? Eu sou muito de enfrentar. É algo que eu tento controlar. Não tem a história de controle o lobo que há dentro de você? Eu controlo, na verdade, o leão que há dentro de mim, ou a leoa, ou a felina que há dentro de mim, que é o que eu sou. Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos. A gente precisa ter esse controle, né? Porque os felinos, eles são muito destemidos, eles não têm medo de nada, né? Eles vão para frente e vão com tudo. E assim eu sou desse jeito, né? E dentro da profissão que eu tenho hoje, né? Além de terapeuta holística, terapeuta vibracional, eu sou policial militar, né? As meninas aqui, quem está participando sabe que eu sou policial militar. E isso dentro da minha profissão é algo de destaque, né? Quando você é destemido. Mas eu tento controlar esse leão que há dentro de mim, essa felina que há dentro de mim, tá? Porque eu decidi que vou trabalhar outro lado nessa vida, nesta encarnação. Eu não quero mais trabalhar como guerreira. Eu quero trabalhar com cura, então eu trabalho junto com outras famílias, né, de extraterrestres. Eu trabalho com os arcturianos, com pleiadianos, os irmãos vêm constantemente para mim nas sessões. Né? Os andromedanos, trabalham muito com a galáxia cristal de Andrômeda. Demais, eles são maravilhosos, são demais. Demais, demais. Né? Trabalho muito com a minha família felina também. Os felinos, eles são altamente destemidos. Né? Se eu precisar em algum momento chamar pelos felinos, eles são soldados de Arcanjo Miguel. Né? Os felinos, eles trabalham com Arcanjo Miguel, com Micael. Se eu precisar de qualquer coisa, em qualquer momento, eu só faço pensar nos felinos, na minha família felina de Sírios. E eles vêm assim como talvez mais rápido que a velocidade da luz. Se houver mais rápido que isso, né? Dentro da minha ignorância, não sei se existe mais rápido que isso, mas eles vêm mais rápido que isso. E eles já vêm assim praticamente para solucionar qualquer coisa que precise ser solucionado, mas eu raramente chamo por eles, só em casos extremos. Como eu trabalho muito com apometria, né? O trabalho que eu faço de apometria não é só um trabalho em nível espiritual das entidades que ficam presas aqui nessa dimensão, né? Entidades que obsediam, né? Entidades que estão o tempo inteiro, né, fazendo ataques energéticos, obsessão, ou fazendo cirurgias espirituais. Não é só dessa forma, tá? Às vezes vem de outras formas e de outros lugares, então eu tenho que chamar os felinos. Mas os felinos, eu
Eu só chamo, na verdade, em último caso. Porque quando eles vêm para resolver. Eles são geneticistas, né? Eles ajudaram na formação. Os felinos ajudaram na formação, tá? Do genoma humano, de criar o ser humano. Eles ajudaram nessa formação de criar o corpo humano, para que ele fosse o avatar ideal para receber, né, os espíritos que iriam encarnar no planeta Terra. Da mesma forma que eles criaram o corpo humano, né, com todo esse projeto da humanidade, que é um projeto que foi feito pelo Conselho Kármico, né, por irmãos ascensionados, dentre eles o querido irmão e mestre Jesus, né, que não só tem o planeta Terra, mas também tem outros planetas em outras galáxias que têm a mesma função do planeta Terra, tá, gente? Então, quando os felinos ajudaram nesse projeto de criar os seres humanos, eles também tiveram, né, todo o aval, né, da fonte divina para poder exterminar aqueles que ameaçassem que esse projeto fosse para frente. E muitas vezes eles são os únicos dentro de várias galáxias que conseguem combater seres de entidades altamente sombrias, né? Extraterrestres que não são da luz. Quem combate são os felinos. Os felinos, eles chegam para exterminar completamente. Isso é a função dos felinos, né? Eles são soldados, guerreiros, não apenas para manter a ordem, mas para criar também. Eu sou, na verdade, uma felina geneticista. Hoje eu subi um degrauzinho lá dentro da minha cadeia dos meus irmãos felinos. Deixei de ser guerreira para me tornar uma geneticista dentro do trabalho como felina. Então eu trabalho sim, não só em terra, mas também dentro das naves, em desdobramento, consciente, e também quando eu estou dormindo, eu trabalho junto com os felinos. E outras raças também de irmãos galácticos. Tá, gente? Então os felinos, ele tem essa função dentro da galáxia, das galáxias, que eles trabalham em diversas galáxias, tá? Não é só aqui não, são várias galáxias. E temos também os nossos irmãos arcturianos, que são pura luz e amor e cura. Pura luz e amor e cura. Os arcturianos são altos, são de pele azulada, escura. Eles têm olhos puxados assim, ó, escuros para alguns, para outros, quem puder fixar o olhar no olhar de um arcturiano, vai ver que o olho dele é feito uma galáxia, como se tivesse várias estrelas dentro de um olho. E às vezes a pele dele brilha, 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 brilha. Entendeu? Mas é azul. Eles são bem altos, bem esguios, têm pescoços bem compridos. E eles são maravilhosos, são amor, são gentis. São como... Eu poderia comparar assim como amor de vó. Não tem vó que só chega para dar carinho e amor, cuidado. Pronto, os arcturianos, eles são assim. Trabalham muito com curas, cirurgias espirituais, eles fazem demais isso. É uma das funções deles também em terra. Nós temos também os pleiadianos também são soldados, guerreiros, trabalham também mantendo a ordem, mas não ao nível dos sirianos, tá? Eles são mais aqui no nível dessa galáxia, tá? E eles também trabalham curando também, né? A cura deles vai além também da questão física, vai além disso. E temos os nossos irmãos andromedanos, que são esses irmãos que entraram em contato aí com Laís. E tem outros irmãos também, tem os Blue Avians, que são altamente inteligentes, são sábios demais,
são os Blue Avians. Eles são assim os, digamos, os pajés. Eu já tive um desdobramento com os Blue Avians, onde eu, como felina, adentrei um lugar onde eles moravam, né? Onde eles estavam. E eu fui numa tenda onde eles estavam. Quando eu cheguei lá, eu encontrei um Blue Avian, uma ave imensa, né? No corpo humanoide, azul, bem escuro, um azul royal, né? Onde o rosto deles era um rosto de ave, mas eles não falam mexendo os lábios, eles falam telepaticamente, tá? A maioria dos extraterrestres, eles falam de forma telepática, a maioria deles, tá? Mas os felinos ainda se comunicam pela boca, né? Pronunciando sons, mas também se comunicam também de forma telepática. Tem uns que mantêm ainda as duas comunicações, os outros apenas de forma telepática. É como se fosse uma língua universal, né? Uma língua universal é a telepatia. O pensamento, a vibração, eles sentem, eles entendem, é assim que existem as reuniões e as comunicações, né? E eu fui no desdobramento desse, eu me encontrei com esse Blue Avian, que ele estava fazendo um trabalho belíssimo. E eu fui lá para trabalhar com ele. E eu sei nessa vida quem é esse Blue Avian. Eu o encontrei na internet. Quando eu o vi na internet, eu disse, nossa, esse é o Blue Avian que eu me encontrei em desdobramento. Na mesma hora eu sabia que era ele. E eu comecei a segui-lo e eu comecei a assistir, até que em determinado momento, numa época, ele revelou que a origem dele era extraterrestre, ele era um Blue Avian. Eu disse, eu tive total certeza daquilo, apesar de que eu já sabia que era ele, tá? E assim como ele, tem outros também que eu já consegui identificar, que são pessoas que trabalham comigo em desdobramento, em naves, em outros lugares, em outras galáxias, né? Nós temos muitos irmãos que trabalham conosco, muito, né? São muitas histórias, gente, são muitos desdobramentos, são muitos relatos que a gente tem para contar, né? Hoje eu vim conversar com vocês não apenas sobre os nossos irmãos galácticos, né? Que tem, olha só, tem infinitas raças aí, tá, gente? Eu tô falando para vocês algumas, só algumas, mas tem infinitas raças aí. Vocês vão relatando depois. Não esquecem de anotar. Elinha, seja bem-vinda, querida. Boa noite. Boa noite. E vocês não esqueçam de anotar os relatos que vocês vão ter depois das vivências, tá? Que a gente vai fazer no final das lives, tá? Ontem a gente falou muito sobre a matrix da farmácia e dos alimentos, né? Das grandes indústrias, né, que mandam e desmandam no planeta Terra. Hoje o assunto é mais delicado ainda. É um assunto tão delicado que, como eu falei para vocês, eu perguntei antes de começar a live se eu ia conseguir conduzir esse assunto com vocês, porque é um assunto extremamente sensível e delicado. Talvez a vibração de hoje não seja tão elevada como as demais que a gente participou. Sair da Matrix requer que a gente tenha consciência, que a gente entenda o que está acontecendo dentro das redes. Quanto mais consciência você tem, mais você se reconhece como uma pessoa livre daquilo ali, tá? Então vamos contar aqui mais um relato sobre uma rede conhecida por muitos de nós, chamada de rede de alimento sexual, tá? Essa rede de alimento sexual, muitos dos irmãos que comandam essa rede, também por trás existe, lá no poderio, lá no topo, existe os arcontes. Mas muitos desses irmãos que trabalham nessa rede são draconianos. Também é uma rede de irmãos extraterrestres que não são da luz. São os draconianos. Tocar nesse assunto requer que você tenha muita segurança. Eu pedi muita proteção antes de começar essa live de hoje. Na verdade, essa jornada eu tenho pedido muita proteção, porque é uma jornada que eu estou levando a consciência para vocês. E expandir a consciência dentro de assuntos tão delicados
mexe, incomoda. E quando você incomoda, você é atacado. E eu pedi muita proteção para que eu pudesse trazer para vocês essa realidade, tá? A realidade é que hoje que a gente vai falar sobre essa questão sexual, né? Por que eu tô tocando nesse assunto, né? Seja bem-vinda, Carol, querida. Por que eu tô tocando nesse assunto? A gente ontem falou sobre a questão da Kundalini, vocês se lembram? A Kundalini é a energia, uma das energias de cocriação mais fortes que existe, né? O que é a Kundalini? A Kundalini ela se localiza na base da coluna, na região do sacro, do cóccix. Ela é conhecida como se fosse uma cobra energética, tá? Então, quando você estimula essa cobra de alguma forma, ela cresce e ela vai até aqui, ó, a nuca. E ela chega na glândula pineal. Quando ela chega na pineal, ela pum! Ela alcança o ápice dela. E quando ela chega na pineal, ela abre o seu chakra coronário e você, pum, se conecta com a fonte naquele momento. É uma das energias mais fortes de cocriação. É a Kundalini. Mas o que é que isso tem a ver, Sinara, com o tema que a gente está relatando hoje da questão saindo da Matrix, que é essa questão sexual? Pois é, quando os arcontes estiveram aqui no começo, eles descobriram que a Kundalini era uma das forças mais poderosas de cocriação. Então, eles não tinham isso. Eles não tinham isso, a Kundalini. Mas eles queriam cocriar. Eram povos altamente sábios que foram praticamente jogados para cá, para pagarem seus karmas, tá? E também para ajudar a humanidade naquele processo a pagarem também seus karmas, mesmo que fosse através do sofrimento. Mas eles queriam cocriar, eles queriam cocriar, eles queriam ter mais poder. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo? Vocês estão conseguindo chegar na linha de pensamento que eu estou passando para vocês? Vou continuar, tá? Então, para eles terem mais poder, eles precisavam cocriar. Então, eles foram direto aonde? Eles descobriram que essa energia que os humanos que estavam aqui encarnados tinham durante o ato sexual, porque eles começaram a se relacionar sexualmente. Olha só, os arcontes, eles eram evoluídos de uma forma, tecnologicamente, assim como os capelinos. Mas eles não eram evoluídos de forma moral, tá bom? Eles estavam aqui de uma forma para ter o poder deles, mas também para ajudar na questão do karma, que precisava ser pago desses outros irmãos. Vamos lá, estou repetindo o que eu falei ontem, isso aqui. Quando eles começaram a perceber que existia essa questão da Kundalini, que gerava no ser humano o orgasmo, que é essa explosão que sobe do cóccix até aqui, a nuca, e ela abre as 1000 pétalas do chakra coronário e se conecta na hora com a divindade, com a centelha divina, com a fonte. Ela abre um canal direto. E aquilo é um alto poder de cocriar. Hoje nós sabemos que podemos cocriar somente entrando em contato com o nosso eu sou. Mas naquela época não tinha esse conhecimento, não existia isso. Não existia essa abertura, essa expansão de consciência. Quando os arcontes começaram a perceber que existia essa força, essa energia, eles precisavam dominar isso, porque eles não tinham essa energia. Prestem atenção. Como é que eles iriam dominar algo que eles não tinham, que eles não sabiam? Eles começaram a fazer escravos sexuais. Naquela época, eles começaram a criar escravos sexuais.
E começaram a dominar de uma forma, a inserir que as pessoas que fizessem o sexo de forma descontrolada era altamente normal. Mas o sexo é uma das maiores formas de cocriar algo. Porque é ali durante o sexo que você ativa a sua Kundalini. É uma das maiores formas de cocriação. Vou continuar. Então eles começaram a criar por trás disso várias situações, orgias, várias situações de promiscuidade. Vocês estão tentando entender, vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando para vocês, não estão? Para que através dali eles pudessem puxar a energia kundalínica. Como eles faziam isso? Bom, da maneira que eles conseguiam fazer. Eles eram seres muito evoluídos de forma tecnológica. E eles sabiam mexer com magia desde aquela época. Mas eles começaram a fazer de uma forma onde eles se fizeram escravos sexuais. E desde então até hoje, a humanidade existe escravos sexuais. Desde então até hoje, existem pessoas que vivem apenas como escravos sexuais. Sejam daquelas pessoas que fazem isso por livre escolha, porque querem viver dessa forma, como desde as outras pessoas que são raptadas para serem escravos sexuais. Vocês estão conseguindo entender, né? Dessa forma, eles dominaram. Né? Então foi algo que foi muito, muito forte. Muito forte. E foi tomando conta, tá? Da questão desse poderio dos arcontes. E quem foi que eles chamaram para ajudar eles nessa obtenção desse poder? Os draconianos, que são seres que são especialistas em sugar a energia e escravizar as pessoas pelo sexo. E essa rede foi crescendo, 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 crescendo. E hoje chegou ao ponto de não adiantar mais que isso aconteça apenas com adultos. Né? E eles começaram a comercializar o quê? Crianças. Esse é um assunto totalmente delicado, tá, gente? Crianças e bebês. Para que entrasse nessa rede. Caso algum de vocês que esteja participando dessa live hoje esteja se sentindo mal com esse assunto que está sendo abordado aqui nesse momento, eu peço que vocês peçam agora a proteção de Arcanjo Miguel, para que vocês não sejam atacados, tá? Então fechem seus olhos momentaneamente. Pensem na figura arquiangélica de Micael, Arcanjo Miguel, e peçam proteção em todo o seu campo energético e na sua casa, tá bom? É um assunto totalmente delicado. E isso vai atrair energias que não são boas, tá bom? Feito isso, gratidão, querido Arcanjo Miguel, que se faça presente na casa de cada um dos nossos irmãos. Protejam o campo áurico de cada um deles. Protejam suas casas, acima e abaixo, à direita, à esquerda, à frente e atrás, dentro e ao redor dela. Selando agora. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Vamos continuar. Então, para eles não eram suficientes apenas terem os adultos. E eles começaram a comercializar esses seres que estavam iniciando a sua jornada em terra, porque eles precisavam de mais e mais e mais. E isso tomou uma proporção que foi além também dessa crueldade com bebês. Começou a gerar uma espécie de chips e implantes que começaram a ser inseridos na cabeça de várias pessoas, onde
o ato sexual não era mais suficiente para suprir. E os Dráculos exigiam mais e mais. Então, esses chips e esses implantes começaram a fazer com que essas pessoas começassem a cometer não apenas as orgias e as pedofilias, mas os estupros de todas as formas inimagináveis. Então, essa energia da Kundalini começou a ser usada como uma forma de cocriação deles, mas da pior forma que eles podem usar. E todas as pessoas hoje que são escravos sexuais e são usados para isso, são pessoas que têm implantados esses chips em seus corpos etéricos, mental inferior, mental superior, no corpo búdico. São chips muito difíceis de serem retirados. Falo isso porque eu sou uma apometrista. É muito difícil ser retirado. Você sabe por quê? A gente até consegue retirar se a pessoa quiser que seja retirado, se ela desejar isso. A gente vai lá e consegue retirar esse chip. Mas, além de retirar esse chip, a gente acaba comprando, eu falo isso como apometrista, a gente acaba comprando uma briga com aqueles que estão com esse irmão. Esse irmão que tem esse chip, ele é viciado nesse tipo de estímulo sexual, que é dominado pelos draconianos. Que lá no topo tem os arcontes. Prestem bem atenção no que eu estou dizendo para vocês. Essa live de hoje ela é muito importante, mas isso vai mexer demais com a cabeça de vocês. E vai colocar também a minha cabeça na guilhotina. Mas eu estou tranquila, porque quem me protege não dorme. Quem tem uma família felina e Arcanjo Miguel junto, está protegido. Tá? Mas olha só. Estão entendendo, né? Vocês estão entendendo o fluxo do que eu estou falando para vocês, né? Então o assunto começa a ficar desse jeito. E isso vai adentrando outras redes. Porque o que é que pode estimular mais o sexo? As drogas. Então vamos mexer aqui os pauzinhos para começar a produzir drogas. Foi quando começaram a inserir as drogas no planeta Terra. Outra forma de dominação da mente, mas de autoestímulo para o sexo. Eles precisavam fazer várias formas de obter isso. Então as drogas, existem vários tipos de drogas, gente. Vários tipos. Por que é que as pessoas quando bebem, por que é que as pessoas quando se drogam, praticam, vão em busca do sexo desenfreado? Por que isso? Porque a droga também insere em você um chip. Nesse chip existe o que? A dependência. Eles dominam sua mente. Pum. É muito desafiador para um apometrista tirar um chip desse. Porque quando você vai lá e retira um chip desse, você compra uma briga com uma entidade. E muitas vezes a entidade não é daqui. É uma entidade draconiana. E a entidade olha para você assim, apontando o dedo. Mas você vai lá, retira o chip. E sabe o que é que muitos deles dizem para mim? Riem. Ha, 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 ha. Você está pensando que isso vai adiantar? É o que eles me dizem. E eu digo, eu estou fazendo o meu trabalho. Nós precisamos tentar ajudar. E eles dizem assim, tire, que quando ele sair daqui, quando ela sair daqui,
eu coloco de novo. Sabe por quê, gente? Porque existe o livre-arbítrio. Se você não quiser, não adianta. O melhor apometrista do mundo, não adianta. Nem que mexe Sananda, vem aqui tentar lhe ajudar. Se você não tiver força de vontade, se você não quiser se livrar disso, não adianta. Então, em primeiro lugar, é você que tem que escolher. É você que tem que dizer, não quero mais. Os estímulos vão vir um tempo inteiro, porque você tinha aquele chip antes, que foi retirado. Eles vão querer a todo custo inserir aquilo em você. Eles vão querer inserir, porque eles precisam sugar o que para eles é mais caro. Sabe qual é a moeda mais procurada, etericamente falando? Vocês sabem qual é a moeda que eles mais buscam? Por que é que eles estimulam tanto essa questão sexual? É o éter, o chi. É o seu ectoplasma. Isso não tem preço lá em cima. Isso não tem preço em nenhuma dimensão. Eles precisam disso porque eles se alimentam disso. Se não tiver, se uma pessoa é livre, é livrada desse chip, se uma pessoa entra no processo de cura, de expansão consciencial, de autocura, de querer ressignificar e dizer, não quero mais fazer isso, agora quero mudar, quero ser diferente, essa pessoa vai sofrer muito ataque para se livrar. Ah, tá de abstinência. Ah, isso, ah, aquilo. Bom, a ciência daqui dá o nome que quer. Mas os ataques são constantes. Porque eles não querem perder essa fonte do que é mais caro, vale mais do que ouro. Vale mais do que diamante, que para eles diamante e ouro não vale nada. É o nosso ectoplasma, o nosso chi. É por isso que os draconianos são especialistas em retirar isso. Mas vai além do sexo. Muito além disso. Isso é uma matrix que hoje comanda 99% da nossa humanidade, dos irmãos que estão encarnados. É a matrix sexual. Há tanta coisa por trás. Eu vou dar um exemplo só, uma coisa bem simples e que é muito comum para todo mundo. Todo mundo. Eu mesma já fiz isso muitas vezes. Ah, vou dar um exemplo. Ah, eu hoje vou para um show. Eu tô a fim de ir para um show hoje. Eu vou para um show com as amigas. Eu chego no show. Eu tô curtindo o show numa boa. Ou eu vou para um barzinho. Ou eu vou para, sei lá, qualquer canto que você faça você se sentir bem, né, e tal, ser feliz. Até aí tudo certo. Eu chego nesse lugar, eu vou beber uma caipirinha só, que besteira. Qual é o problema de tomar uma caipirinha? Aí você toma uma caipirinha. Entenda o que eu estou dizendo. Quando você toma uma caipirinha, você já abre o seu campo. As entidades já olham para você assim, vrá. Vamos colar ali. Colam em você. São entidades de irmãos que desencarnaram, tá? Não estou falando dos dracons ainda não. Os dracons estão bem acima, nessa cadeia. Não é vibracionalmente, é nessa cadeia de comando. As entidades chegam ali. Vamos colar aqui, que aqui a gente vai ter o que a gente quer. Vamos só sugar aqui um pouquinho dela,
que está tomando uma caipirinha. Vamos sugar aqui o álcool, né? A gente precisa do álcool, a gente não está vivo, mas ela está aqui, então a gente vai colar nela. Vamos sugar o álcool dela. E eles começam, né? Toma mais uma caipirinha. Oxe, mais uma. Mais uma, mais uma, mais uma. Daqui a pouco você já não está mais consciente, como estava antes. E uma pessoa já olha de lá para você. Olha de longe para você e você não conhece aquela pessoa. Olha, isso é algo que é normal hoje em dia, tá? É normal. Em qualquer lugar do planeta Terra. Você olha para aquela pessoa, você tem uma química com aquela pessoa, a pessoa se aproxima de você e você está totalmente embriagada. E você começa a se envolver com aquela pessoa. Tá tão bom, tá tão legal, tão legal, tão legal. Vamos sair daqui, vamos para outro canto. Vamos ficar sozinho, bora. Todo mundo já passou por isso aqui. Vamos viver o momento hoje. Vamos ser realistas. Nesse ato simples, que é cometido quase que diariamente, ou todos os finais de semana, ou todas as sextas-feiras, hoje é uma sexta-feira, né? Hoje é sextou. Esse ato simples, que faz você chegar até a questão sexual, de uma pessoa que você nunca viu na vida, olhe só, ali já vai um monte de irmãozinhos sugar também o seu fluido sexual. Esses irmãozinhos que estão ali sugando o seu fluido sexual não são só irmãozinhos desencarnados que precisam do sexo, mas não estão encarnados e vão sugar o seu fluido. Não são só. Não existe só isso. A depender do que gere depois disso, vai além. Você pode apenas ter um ato sexual em qualquer lugar com aquela pessoa. Você pode ir além disso. Ou ter com várias e várias pessoas. Ou você fazer coisa pior que isso porque você iniciou a sua noite bebendo. Isso é uma droga. A droga também faz parte da rede sexual, que leva você a cometer atos que depois você nem vai lembrar que fez. Eu fiz nem sei do que aconteceu ontem. Eu saí com um cara, de repente, eu não me lembro direito, estava não sei aonde, bebê, de repente, não sei, me acordei em tal lugar, eu estava tão transtornada, vim embora. Você não sabe nem o que fez. Olha isso, gente. Desse jeito, você fez parte da rede sexual, sem sentir, sem saber. Você está alimentando esses draconianos, porque essas entidades que estão aqui, elas sugam esse fluido amando da rede sexual. Existe o alto escalão, existe o que fica mais embaixo, existe aqueles que ficam lá embaixo. São chamados aviãozinhos, né? Não é esse o nome que dá os aviãozinhos? Os aviãozinhos ali, ó. Fica embaixo. São os quiumbas. Eles vêm para sugar o fluido sexual. Assim como suga também a droga. A droga, ela foi criada para alimentar o ato sexual. Não é só para causar dependência. É também para alimentar o ato sexual. Então, muita coisa é tirada dessa matrix. Quando você começa a ter noção do que existe por trás dessa matrix, você tem, a sua consciência se expande. Eu poderia ir mais fundo aqui sobre a questão da pedofilia, mas é um assunto que eu, Sinara, não quero mais tocar nesse assunto. Por quê? Porque nesse momento aqui, graças a Deus, eu estou muito protegida para poder passar para vocês essa mensagem. Mas a partir do momento que eu tocar num assunto muito mais a fundo que isso, o ataque vai ser maior. Vocês estão entendendo, né? Por trás do ato sexual, existe a Kundalini, que é a força criadora, que
que aonde os arcontes estão no topo, os arcontes estão no topo e eles estimulam de todas as formas e maneiras o ato sexual totalmente sem amor. Vocês já ouviram falar de Kama Sutra? Kama Sutra, ele foi vulgarizado. É uma técnica indiana, onde você chega ao clímax através de práticas de posições sexuais, que não existe no Kama Sutra a malícia sexual. É tudo voltado para a comunhão e o amor. Mas o que é que a rede sexual fez? Puxou, vamos jogar isso aqui, bum! E as pessoas começaram a praticar o Kama Sutra como se fosse algo totalmente libidinoso e voltada para a questão pornográfica. E não é, não é. Não é. Então, assim, existe muita coisa por trás que foi puxada para poder só estimular mais e mais e mais o ato sexual. Vocês têm ideia de quantas pessoas, quantos encarnados aqui na roupagem humana perdem as suas encarnações porque se perdem na questão libidinosa? Vocês sabem quantos irmãos estão presos em lamaçais do umbral porque não conseguiram conter o vício do sexo? Porque por causa desse vício, por causa dos chips que foram implantados, desencarnaram. Que por causa desses chips que foram implantados, não conseguiam dizer não, eram viciados nisso. E as consequências em seu corpo etérico eram devastadoras. Devastadoras. E o que eles faziam ou fazem com outras pessoas também é devastador. O sofrimento continua nas furnas umbralinas. É muito forte falar sobre isso. Lá é como se fosse realmente um limbo. E lá, os abusadores são extremamente abusados por outras entidades. É assunto muito denso esse, gente. Muito denso. Tudo isso, inclusive, esses irmãos que estão sendo abusados no umbral, também são sugados pelos Drácons. Tudo a comando do Drácon. Quem está no topo são os arcontes. É uma matrix, é uma rede tão grande que vocês não têm noção. As músicas. Vamos puxar agora para algo mais leve. As músicas que têm subliminares que levam à questão sexual. As músicas induzem também a isso. É muito mais do que isso que eu estou passando para vocês. Muito, muito mais. Quem trabalha com multimarcas aqui, quem é publicitário, tem alguém aqui presente que é publicitário? Não. Mas se vocês conhecerem alguém, ou se tiver alguém aqui que é publicitário, vai saber por que eu estou falando sobre isso. Existem os subliminares nas marcas. Existem os subliminares nas músicas. Os códigos, onde muitas vezes, durante o processo da música, é colocado sons de pessoas gemendo em atos sexuais. E esses sons fazem com que as músicas vendam de forma exponencial. Sabe por quê?
Porque essas músicas com esses sons subliminares lá por trás da batida do som agem diretamente no cérebro de quem está escutando, induzindo aquela pessoa ao clímax durante a música, induzindo ela a querer o ato sexual durante a música. E como não vai vender? De que forma não vai vender? Existem muitos músicos que fazem isso. Vocês sabiam que vocês escutam muitas músicas que tem isso? Muitos. Não vou tocar em nome de nenhum. Eu só quero que vocês entendam o seguinte: é fácil sair dessa rede, dessa matrix? Não. Nunca é fácil sair de uma rede, de uma matrix. Mas a partir do momento que você toma consciência, que a sua consciência se expande, fica mais fácil você conseguir sair. Por que eu quis trazer esse tema tão delicado hoje, dessa matrix hoje para vocês? Porque foi um pedido mesmo da própria família galáctica. Me pediu para que eu trouxesse isso para vocês. Porque existem esses irmãos, os draconianos, que também são irmãos, filhos da fonte também. Todos são filhos do Criador, mas eles não veem a fonte como sublime, como Criador. Eles não conseguem enxergar dessa forma. Mas mesmo assim, a fonte olha eles como bebês, que precisam ainda aprender muitas coisas. Ainda olha com toda a compaixão, apesar de tudo isso que é feito. Então, eles também são partes da fonte, mesmo fazendo tudo isso, mesmo sem reconhecer a fonte, o nosso Deus, como nosso Criador, mesmo causando todo esse dano à humanidade. Eles também são filhos, são partes da fonte. Então, tenham, a partir de agora, esse discernimento para que vocês entendam que muitas das coisas, vocês vão ficar mais atentos, tá? Quando a gente começa a sair das matrix, a gente começa a ficar mais atentos e a percepção da gente aumenta. A intuição da gente também aumenta. Que a gente começa a observar as coisas de fato como são. Mais uma coisa, não tentem convencer ninguém de nada. São vocês que estão passando pelo processo de expansão consciencial por escolha. Vocês estão aqui por escolha. Porque vocês decidiram que querem aprender mais, que querem expandir mais, que querem entender mais. Vocês escolheram isso, né? E por trás disso, são muitas redes, minha gente, que é tudo interligado. É tudo interligado. É a música, é a rede de roupas, é a rede da pedofilia, é a rede da prisão sexual. É várias coisas por trás da pornografia. São muitas redes interligadas nessa matrix. Muitas redes. Aí eu vou voltar lá na premissa de tudo, onde nosso querido, queridíssimo irmão, nosso irmão querido Sananda, ele dizia: isso serve para todos os tempos em que a humanidade estiver aqui encarnada. Vigiai e orai. Por que vigiai? Presta atenção. Para de dormir. Acorda e presta atenção no que há nessa realidade ilusória.
Presta atenção nas prisões de alma que vocês estão entrando. Ora, se fortalece. Para orar você precisa ir em alguma igreja? Não. Você precisa se comunicar com Deus que há dentro de você. Se comunica com Ele. Se fortaleça. Se fortaleça. Vigia e ora. A forma da gente sair das Matrix é a gente expandir a consciência, é o autoconhecimento, é a busca pelo conhecimento, é a busca do contato também com o seu eu sou. É a forma que a gente consegue sair das Matrix. Mas, como eu falei para vocês no primeiro dia, no dia 1, quando a gente iniciou essa jornada, nós estamos na Matrix. Não temos. Nós estamos encarnados na Matrix. Nós estamos encarnados aqui, não tem jeito. Mas nós podemos estar na Matrix sem ser da Matrix. Por quê? Porque nós temos a escolha, o livre-arbítrio. Porque nós estamos expandindo a nossa consciência. Porque nós somos livres. Nossa, cada live que a gente vem fazer aqui com vocês, a gente abre esses portais, a gente adentra nesses portais e a gente, quando percebe a hora, já passou 1 hora de conversa. Já passou 1 hora de conversa, né? É assim que acontece. Faz parte, né? Eu agora vou ler alguns comentários aqui, para não deixar batido, tá? Nessa live, vamos lá, ver aqui os comentários. Nesse momento, quem tiver ainda se sentindo, tem alguém se sentindo mal com os assuntos que foram relatados? A Erlinha falou aqui, eu já escutei música de outra dimensão, eu não achava que seria possível, músicas boas. Sim, também tem, Erlinha, músicas boas. A depender da dimensão que você está, tá, meu bem? Depende de muita coisa. Estava sozinha, deitada na minha cama, quase dormindo. Ela falou, muitas pessoas não me entendem. A Brenda disse, a indústria da música possui um controle enorme sobre a vida das pessoas. É isso mesmo, Brenda, isso mesmo. Música que só fala em sofrimento, desacerto. Atraímos os dizeres das nossas vidas, exatamente. Elinha disse, nossa, não sei se alguém consegue observar algo. Eu fico vendo rostos em 3D no cantinho esquerdo da tela. Alguém está vendo isso? Observa isso? Elinha, nós temos os nossos irmãos, eu tenho uma multidão aqui, tá? Que está ouvindo essa palestra aqui, porque eu sou um canal aqui, eu estou canalizando mensagens dos nossos irmãos que estão vindo passar. E nós temos uma multidão aqui escutando. Eu estou palestrando aqui. Quando a gente vem para uma live, a gente palestra. E uma multidão de irmãos vem escutar. Ao mesmo tempo que muitos vêm escutar, muitos também vêm para o auxílio que é dado. O Comando de Santa Esmeralda está aqui presente nesse momento. E eu pedi que eles estivessem aqui antes de iniciar a live, para que eles viessem acolher esses irmãos que buscam esse auxílio. Tá? Esse tema que a gente... Tudo bem, Arlinha? Esses irmãos estão aqui mesmo. Essas pessoas que vêm aqui, muitos vêm para pedir auxílio, outros vêm apenas para escutar e aprender. Isso é uma aula, uma palestra. Entendeu? Outros não. Outros vêm com o intuito de querer atacar, mas não conseguem não, porque existe o campo de proteção aqui dos nossos irmãos, guardiões que estão conosco. E querido Arcanjo Miguel, eles não conseguem atrapalhar. Mas a maioria de que estão aqui presentes vieram para escutar essa palestra. É uma palestra que ela é dada aqui para vocês de forma virtual, nessa internet, tá? Nessa live. Mas ela alcança dimensões.
Muitos irmãos vêm para escutar essas palestras. É normal que você veja porque você é vidente, você tem o dom de ver. Tem a imagem da santa perto da bolinha, que coisa linda. Pois é, né? Nós temos o amparo dos nossos comandos da luz aqui conosco, das nossas famílias galácticas. Tá? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Tem alguém que não está se sentindo bem? Alguém não está se sentindo bem com o que foi abordado? Porque nós podemos agora fazer uma limpeza rápida, tá? Antes de começarmos a nossa sessão de teta. Alguém quer relatar que não está se sentindo bem? Quer falar alguma coisa? Porque o assunto foi denso, tá, gente? Eu parei porque eu senti que estava ficando mais denso. Eu ia adentrar até numa situação mais delicada ainda, mas eu disse, não, eu vou parar por aqui porque a gente já chegou onde queria chegar. Não tem para que ir tão a fundo, né? Não precisa ir tão a fundo, mas existem muitas mais coisas imbuídas aí por dentro que eu poderia trazer para vocês hoje, mas por escolha minha, eu decidi não ir mais adiante porque já estava denso demais. E a intenção aqui é a gente só passar a informação para que vocês saiam da Matrix e entendam o que há por trás. Prestem bem atenção. Nunca a intenção é gerar medo. Se alguém de vocês está sentindo medo, não é uma vibração elevada, não é boa, então a gente tem que cortar. Tem alguém com medo aqui do que foi falado? Fala para mim, para que a gente desconstrua isso agora. Tá todo mundo bem? Se tiver bem, dá um joinha para mim, tá? Para que a gente possa continuar. Todo mundo bem? Todo mundo bem? Elinha tá bem? Não tá bem, Elinha? Tá tudo bem. Só refletindo a Matrix. Ok, Maíra. Ok. Que bom. Muito bom. A Fernanda disse, não, tranquilo e consciente, gratidão. Ótimo, Elinha, tranquilo, muito bom. A Brenda, sem medo, só reflexão, muito bom. Ok, Fábio fez ok, Laís tá tudo bem. Elinha disse que tá emocionada, tá tudo bem, tudo certo. Tudo certo. Gratidão pelo retorno de vocês, tá? Então a gente vai agora fazer o nosso teta, tá bom, gente? Vamos começar o nosso teta. Por causa da hora, né? Olha só que hora é agora. Olhem para o relógio, 22 horas e 22 minutos. Gratidão, queridos. Vamos começar agora. Fechem seus olhos. Isso. Fechem seus olhos. Inspirem profundamente. Vocês vão inspirar contando de 1 até 5. E vão soltar contando de 1 até 5. Mais uma vez, inspira. Contando de 1 até 5. E solta. Contando de 1 até 5. Mais uma vez. Inspira. E solta. Contando de 1 até 5. Muito bom. Agora aí nesse lugar onde vocês estão, deitados ou sentados, percebam que acima da cabeça de vocês existe uma esfera de luz. Luz branca. Essa esfera ela cresce, cresce, cresce. E você agora sai, você vai deixar o seu corpo e vai adentrar nessa esfera. Isso, muito bom. Observe que aos poucos a esfera vai subindo, subindo.
E você começa a observar o seu corpo físico lá embaixo, deitado ou sentado. E ela continua subindo, subindo mais, ela ultrapassa a sua casa, o seu apartamento. E você começa a observar lá de cima, sua casa lá embaixo, seu apartamento lá embaixo. Você começa a observar o oceano, a orla da sua cidade. Se você estiver morando em Maceió, você começa a observar tudo de cima e vai tudo ficando pequenininho. E essa esfera continua subindo mais e mais. Mais e mais. E ela agora começa a sair do planeta Terra. E você já começa a olhar agora o planeta Terra ficando para trás. E ela continua indo mais e mais alto. Mais e mais. E você começa a observar tudo ao seu redor, alguns planetas que você passa no lado, alguns asteroides. Você passa na frente do Sol e você observa o Sol bem de perto. E essa esfera continua indo mais longe, subindo mais e mais. E ela começa a alcançar agora várias nebulosas de várias cores diferentes. Essas nebulosas fazem sons que vocês nunca escutaram antes. Algumas rosa, outras laranja, lilás, azul, verde, amarelo. E essa esfera continua subindo mais e mais, mais e mais. E ela começa a passar por diversos lugares que vocês nunca imaginariam existir na galáxia. E ela continua subindo mais e mais e mais, até que ela alcança uma espécie de campo de força, um campo de proteção, que na verdade é um portal, é um gel. E ela adentra esse gel lentamente. E ela começa a passar por esse gel e você observa tudo isso, até que ela passa por esse gel. E você agora se encontra em outro lugar, numa dimensão muito mais elevada, onde tudo é muito sutil. E ela para em um determinado lugar. Ela se abre e você sai dessa esfera. Nesse momento, você começa a ir para um lugar onde o seu espírito te leva. E você chega em determinado lugar que para você é um lugar, de certa forma, familiar. Um lugar confortável. E nesse momento começa a se aproximar de você alguns irmãos galácticos. A sua família galáctica. Se você conseguir observá-los, olhe-os nos olhos, observem a forma como eles acolhem vocês e saúdam a sua presença. Mais uma vez, tão perto deles. Alguns vocês vão reconhecer pelo olhar, mesmo sem conseguir lembrar. O seu espírito reconhece e se alegra. Outros não. Está tudo bem.
recebam esse contato da família galáctica de coração aberto. Alguns de vocês serão chamados para, junto com eles, visitarem outros locais, outros lugares. Nesse lugar onde você está, não existe tempo, não existe espaço, existe apenas o agora. Isso. Outros de vocês vão conseguir se comunicar com a sua família galáctica, obter informações que vocês buscam para questionamentos antigos e profundos. Outros de vocês receberão apenas um abraço, um toque, ou apenas chegarão a visitar este lugar sem conseguir contactar ainda a família galáctica. Para cada um de vocês existe um tempo diferente. Esse contato é um presente que vocês recebem por merecimento, por estarem aqui, por se permitirem estarem aqui. Em alguns instantes, nós voltaremos dessa experiência, desse momento com a família galáctica, sabendo que a qualquer momento vocês podem entrar em contato com eles. Isso. Nós vamos agora, neste momento, retornar à nossa esfera. Se despeçam da sua família que os acolheu com tanto amor e zelo. Vocês receberam hoje em downloads das suas famílias galácticas. Cada toque, cada intenção, cada vibração emitida por eles para vocês foram downloads que vocês receberam e que vocês vão se lembrar quando estiverem no corpo humano. Agradeçam por mais esse encontro. E agora vocês vão retornar para a esfera. A esfera agora vai fechar. E aos poucos vocês começam a sair desse lugar. A esfera agora vai em direção ao campo de força, o portal. Ele ultrapassa esse campo de força. Bem lentamente esse gel, ele agora sai desse campo de força. E de forma bem rápida, assim como a velocidade da luz, essa esfera começa a voltar rapidamente ao planeta Terra, na terceira dimensão. Então rapidamente ela passa por diversos locais
pelas nebulosas, pelos planetas, pelo Sol, até chegar no planeta Terra, onde ele chega rapidamente e começa a adentrar e ir em direção ao continente que você mora. Isso. E agora você avista a sua casa, o seu prédio. Ele começa a descer, até chegar no seu quarto, onde você está, ou na sala. Essa esfera para em cima da sua cabeça. E ela abre e rapidamente você retorna para o seu corpo físico. Inspira profundamente e solta. A esfera agora se desintegra. Mexam suas mãos e seus braços. Agradeçam esse momento que vocês tiveram esse belíssimo contato com as suas famílias galácticas. Mexam seus pés e suas mãos, mexam seus corpos. Gratidão imensa a todos vocês por terem participado desse terceiro dia da jornada, saindo da Matrix e nos conectando com a nossa família galáctica. Hoje foi o nosso terceiro dia, amanhã será o nosso quarto dia. Feliz, feliz, feliz em essência. Boa noite a todos vocês. Muita luz, muita paz. Não esqueçam de anotar, caso vocês sonhem ou se lembrem do desdobramento, anotem no papel. Boa noite, queridos e queridas, sublimes deuses e deusas. Deus abençoe vocês, muita gratidão. O Deus que habita em mim, saúda e abençoa o Deus que habita em cada um de vocês. Somos todos um. Eu sou o que eu sou livre. Eu sou a ressurreição do meu corpo cristalino de luz. Não esqueçam de pronunciar isso, tá bom? Eu sou o que eu sou livre. Eu sou a ressurreição do meu corpo cristalino de luz. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Tchau, gente. A gente se vê depois, amanhã. Tchau, tchau.